Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi tempo de decisão. O texto que serviu como base para o nosso estudo durante a semana, Apocalipse capítulo 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Se há uma coisa que precisamos compreender e nos lembrar, é que quando falamos sobre colheita, nós podemos escolher o tipo de semente que vamos plantar, mas não podemos escolher aquilo que vamos colher. Há uma lei dentro do contexto da vida de que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Por isso, devemos estar bem atentos em relação ao tipo de sementes que temos semeado na nossa vida. Quando olhamos aqui para a Bíblia, percebemos que Deus, ele sempre usa o simbolismo da colheita para poder descrever aquilo que é a conclusão da obra da graça na alma humana. Aquilo que foi o resultado, o desdobramento de todo o investimento que o céu fez na humanidade. Há um texto no nosso guia de estudos, na parte do professor, na página 27, que diz assim: quando essa obra estiver completa e o evangelho tiver sido proclamado a todas as nações, então virá o fim. O evangelho de Marcos expressa isso da seguinte maneira: e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Marcos capítulo 4, verso 29. E Jesus ainda acrescenta: a colheita é ao final dos tempos. Mateus 13, verso 39. Antes da volta de Jesus, todo ser humano do planeta terá uma oportunidade justa de responder ao seu amor, receber a sua graça e andar em sua verdade. É por isso que durante essa semana tivemos a oportunidade de perceber as duas grandes colheitas em Apocalipse 14. A primeira colheita é a colheita do trigo dourado, bom, o trigo que vai ser colhido pelo Senhor Jesus e levado para os seus celeiros. Enquanto isso, a colheita das uvas também é feita, a uva é colocada no lagar e é feito um processo em que elas são esmagadas, um simbolismo da destruição dos ímpios. Quando olhamos para isso tudo e percebemos que por um lado um grupo será salvo e o outro estará perdido, se não pararmos para poder pensar em todas as oportunidades que Deus tem nos concedido e ao mesmo tempo a forma como o nosso caráter tem sido moldado de acordo com as oportunidades que Deus nos tem dado, nós não teremos a possibilidade de poder entender por que é que Deus estará tomando uma posição tão extraordinária e ao mesmo tempo parece tão radical. Um grupo vai com ele para o céu e o outro grupo vai ser destruído. Quando paramos para pensar no estilo de vida que tem sido proposto pelas duas hipóteses que temos hoje dentro do contexto do nosso planeta, por um lado a proposta do Senhor Jesus, que trabalha a pureza de alma, que trabalha os princípios da palavra de Deus, uma vida vivida com responsabilidade. Por outro lado, a proposta da rebelião, que é uma vida sem qualquer tipo de responsabilidade, sem se preocupar com os interesses do outro, desde que você esteja bem. E no meio disso tudo, o caos que o nosso planeta se tornou. As pessoas que vão semeando sementes de ambos os lados vão paulatinamente se separando umas das outras, porque as duas hipóteses são completamente contrárias. E então a grande questão é: aonde esses caminhos nos levarão? O Senhor Jesus mencionou um caminho para a salvação e a vida eterna, o outro caminho para a destruição e morte eterna. O pecado não se perpetuará. Levar pessoas para o céu que tenham tomado a decisão de viver na rebelião seria perpetuar a tristeza no universo de Deus, no universo perfeito de Deus. E o pecado será destruído. O Senhor Deus tem dado essa informação à humanidade há séculos. Entretanto, ainda assim, alguns continuam insistindo em plantar uma semente ruim. Há um texto que vai aparecer no livro Grande Conflito, na página 462,
que faz parte do nosso estudo hoje, que diz assim: somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa, vai assimilando aquilo que está acostumada a amar e a reverenciar. O homem nunca vai superar seu padrão de bondade, de pureza ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca alcançará um alvo mais elevado. Ao contrário, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem o poder para erguer o ser humano. Se depender de si mesmo, sua vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. Nessa perspectiva, para podermos plantar uma boa semente na nossa vida, no nosso coração, que dará uma colheita boa, dependemos também da graça de Deus. Por isso, hoje, no final da lição dessa semana, eu gostaria de orar a Deus pedindo para que nos desse essa sabedoria, para tomarmos boas decisões, para fazermos boas escolhas, que produzirão, é claro, uma colheita para a vida eterna e jamais para a morte eterna. Antes, entretanto, de poder orar por isso, eu quero convidá-lo para unir-se a mim na nossa comunidade de oração. Tenho ficado realmente muito feliz ao perceber a quantidade de pessoas que têm mandado seus pedidos para cá e a quantidade de outros que têm orado uns pelos outros. Isso tem sido realmente fantástico. Vou destacar aqui alguns pedidos para podermos orar juntos. A Sinália, ela diz assim: ore pela minha irmã e pelo meu irmão, para que eles tenham saúde e paz, para que Deus abençoe também meus netos, para que eles venham vencer os vícios que eles têm. Vamos orar também por isso. Temos aqui também, ainda, deixa eu ver aqui um outro, a Kátia Nascimento. Peço que orem por mim para que Deus, em sua misericórdia, nos mantenha firmes nos seus caminhos. São muitas as tentações do dia a dia. A Marli Soares, ela diz: gostaria que incluíssem meu filho Kleber nas suas orações, para que ele possa vencer o vício da bebida alcoólica. Está muito difícil para mim. Ainda temos aqui a Dada Araújo. Ela diz: bom dia, orem por mim e pela minha aposentadoria, que está em andamento. Peço também que orem pela minha saúde e pelos meus filhos. A Nelma Gomes, ela diz: orem pela minha família, estão afastados do caminho do Senhor. Nós vamos orar por esses pedidos, colocando cada um deles nas mãos de Deus e pedindo para que o Senhor Deus intervenha na história dessas pessoas. Olha comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. O Senhor tem planos para a nossa vida, que o Senhor não desiste de nós. Ajuda-nos a podermos fazer boas escolhas no nosso dia a dia, para que, semeando boa semente, tenhamos uma colheita para a vida eterna. Colocamos também cada pedido que aqui fizemos nas suas mãos, bem como os demais que foram mencionados no nosso chat. Responda de acordo com a Tua vontade. Opere na vida das pessoas que precisam de uma intervenção, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?